Fala pessoal, tudo bem? Valezinho Moreira aqui mais uma vez e hoje nós iremos continuar com o nosso curso introdutório e básico sobre fundos imobiliários. Esse tipo de investimento que tem feito com que muita gente crie uma renda extra todo santo mês. E na aula de hoje nós vamos falar sobre shopping center. Eu gosto demais de fundos imobiliários voltados a shopping centers. Isso se dá pelo motivo de que é um ativo bastante interessante, atrativo e divertido até, porque você estará ganhando dinheiro através de algo que está se tornando muito comum nos shopping centers, que são entretenimento. Você vai ouvir falar um pouco mais sobre esse assunto, tem se tornado a cereja do bolo se tratando de shopping center. Mas é claro que, como qualquer outro investimento, é preciso conhecer algumas coisas, as suas características que temos de interessante para que você consiga decidir se esse tipo de ativo vai fazer parte da tua carteira de investimento. Mas no geral, eu acredito que os shopping centers são ativos que podem sim fazer parte de uma carteira bastante diversificada. Vamos aprender agora sobre esse setor que está nos fundos imobiliários. Esse é o canal Fé e Finanças. Aqui nós falamos desses dois assuntos que são fundamentais para a nossa vida. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se considere inscrever nesse canal, já marca a tua presença deixando o teu joinha e vamos aprender sobre este tipo de ativo. Existem algumas características que são exclusivas de shopping centers e algumas que não, já são novidades para você, acredito, já está acompanhando esse curso aqui desde o primeiro capítulo. E a primeira característica que temos que ter em mente sobre shopping centers é que eles são fundos de recebíveis, ou seja, fundos de tijolos. Vou deixar um card aqui para que após você terminar esse vídeo, para que você assista a aula sobre tipos de fundos imobiliários. E lá você vai encontrar os fundos de rendas, os tão conhecidos como fundos de tijolos. E uma segunda característica é que os fundos imobiliários, eles possuem participações ou minoritária ou majoritária nesses shopping centers. Na maioria das vezes, eles irão ter uma participação minoritária. Isso irá desacoplar o gestor de questões gerenciais a respeito de shoppings. Como nós iremos ver bem mais à frente, os shopping centers, eles têm uma rotatividade maior de inquilino, bastante diferente dos inquilinos dos tipos de lajes corporativas e comerciais, onde você tem aí um contrato bem mais extenso. E uma terceira característica sobre os shopping centers é que eles possuem maior atratividade quando eles têm a sua ABL, área bruta locável, acima de 5.000 metros quadrados. Raramente você vai encontrar fundo imobiliário que tem uma certa atração por algum ativo desse, cuja sua área bruta locável seja menor do que 5.000 metros quadrados. Isso se dá pelo fato de que um shopping center não terá somente uma fonte de receita, e nós vamos ver isso já já. E uma quarta característica dos shopping centers é que há um bom tempo eles deixaram de ser somente um lugar de varejo, aquele lugar em que você apenas vai, faz algumas compras e você retorna para casa. Após a pandemia, se tornou bastante pontual que os shopping centers se tornaram um lugar de entretenimento, serviço e lazer. Quem de nós que ao chegar ao final de semana não faz aquele planejamento com a família, com os filhos para ir para um cinema, com os amigos para ir para algum shopping e passa a ter, nem que você usufrui das lojas, compre alguma coisa, mas o fato de estar lá no shopping center já é um motivo de lazer e entretenimento. Essas características são bem interessantes para que você observe nesses shopping centers que estão fazendo parte desses fundos imobiliários. Mas calma que isso não é suficiente para você decidir se de fato esse tipo de ativo deve ou não fazer parte da sua carteira. E sabe o que você precisa verificar em primeira mão? É a vacância dos seus ativos. Diferente de lajes corporativas, os contratos eles são bastante curtos. As lajes corporativas e comerciais, galpões logísticos que possuem contratos maiores e mais fácil de você lidar com seus inquilinos, se tratando dos inquilinos de shopping centers, a gente vai ter uma rotatividade bastante maior. Eu acredito que se você visita shoppings regularmente, você já percebeu que muitas das lojas que estavam em alguns lugares deixaram de existir e outras lojas estão substituindo elas. Isso se dá por conta da rotatividade de inquilinos dentro desse shopping center. Mas a vacância não deve ser uma preocupação muito grande que você deve ter se tratando de shopping centers, porque normalmente sempre há um
número maior de pessoas querendo alugar algum ponto naquele shopping center. E outra verificação que você precisa fazer são, que eu já falei, os tipos de contrato. Normalmente, os contratos praticados aqui são curtos, exceto se você tiver conhecimento de alguma loja que tenha feito um contrato de longo prazo. E algo interessante, se você não sabe os tipos de contratos que são praticados nos fundos imobiliários, vou deixar outro card aqui para você também assistir sobre os tipos de contratos. E uma terceira verificação que você precisa fazer, um checklist que você precisa fazer, é sobre o fluxo de pessoas nesse shopping center. Existem shoppings em que o fluxo de pessoas será bem pequeno se comparado, por exemplo, com aqueles shoppings que são quase interligados com algumas estações de metrô e, consequentemente, haverá maior receita para esse shopping. Procure saber se esse shopping está perto de estações de metrô ou interligado a alguma estação para que facilite bastante o fluxo de pessoas naquele lugar e aumente, consequentemente, a receita daquele shopping e traga mais rendimento para o seu bolso. Agora, um shopping, ele é composto de lojas. E existem algumas lojas que são bastante interessantes que você precisa observar. Se você já entrou em algum shopping, você já notou que existem algumas lojas que elas são tão grandes que elas chegam até ter, no mínimo, 2 andares. Essas lojas, elas são chamadas de lojas âncoras. Elas têm o poder de atrair um público muito maior. E é fundamental que shopping centers de grande porte contenham essas lojas âncoras. C&A, Renner, Riachuelo, com certeza você já deve ter observado que essas lojas, elas ocupam um grande espaço naquele shopping. Isso é bastante importante porque elas são as que irão trazer, ou seja, ancorar as demais outras lojas daquele estabelecimento. Depois das lojas âncoras, nós teremos as mega lojas. Elas são facilmente confundidas com as lojas âncoras. E eu quero citar aqui como exemplo o Moca Plaza Shopping. Você é da cidade de São Paulo e já visitou esse shopping, você vai encontrar uma loja gigantesca no primeiro piso, que é a loja da Zara. Você pode até ser tentado pelo tamanho da loja, acreditar que é uma loja âncora, mas na verdade estamos tratando de uma mega loja. Porque uma loja âncora você vai encontrar em todos os shoppings, mas já uma mega loja você provavelmente não encontrará em todos os shoppings. Tirando as lojas âncoras e as mega lojas, nós teremos as lojas satélite, que são aquelas pequenas lojas, consequentemente elas têm maior rotatividade em seus inquilinos. Tirando as lojas satélites, o que nós teremos? Os quiosques. E sim, eu acredito que você já deva ter se deparado com aqueles quiosques que ficam espalhados em todo o shopping. Esses 4 tipos de lojas, eles serão fundamentais para que haja sempre receita sendo construída naquele shopping. E já falando em receita, quais são as receitas que um shopping pode produzir ou através de que nós iremos conseguir obter o nosso retorno de investimento sobre esta modalidade? O primeiro deles é o aluguel mínimo mensal. Através dos aluguéis que são praticados naquele shopping, você estará recebendo os seus aluguéis. E uma outra fonte de receita são percentuais de aluguel. Além dos aluguéis mínimos mensais que você será também participante, você também terá participação dos aluguéis. E uma terceira fonte de receita de um shopping center são, claro, as propagandas que são feitas em um determinado shopping. Provavelmente você já deva ter visto algum evento, algum parque sendo instalado no estacionamento de um shopping center. Saiba que a partir daquela locação daquele estacionamento, aquele shopping, além de estar gerando receita para eles, fará também com que afete positivamente os teus rendimentos. E falando de estacionamento, esta é a 4ª fonte de receita de todos os shoppings, o estacionamento. Se você já usou o estacionamento do shopping, você está ajudando algum cotista a colocar dinheiro do bolso. E a partir desse vídeo, você já pode se tornar um desses cotistas que, ao você visitar aquele shopping, saiba que aquele monte de pessoas que estarão usando o estacionamento e fazendo compras e usufruindo daquele shopping para lazer, estará ajudando, beneficiando a tua carteira. Já para chegarmos aqui a alguns detalhes finais, você precisa fazer algumas análises. E esta análise está presente em todos os ativos desde quando começamos a estudar sobre esses fundos de renda, os fundos recebíveis, os fundos de tijolos, que é a sua localização. Sim, primeiro ponto a você analisar em um shopping é a sua localização. Segundo ponto, maturidade. Ou seja, um shopping, para ter maturidade a respeito de diversas questões, principalmente financeira, ele precisa ter pelo menos aí uma média de mercado de 5 anos. Quarto, geração de renda, como acabei de mencionar para você. Os relatórios desses fundos, eles trazem detalhadamente as fontes de renda e o percentual que essas fontes de renda representam no total. Quinto, a administração. A administração é tudo, porque
ela vai fazer com que o imóvel se enquadre nas duas próximas análises, que é a qualidade do imóvel e a quantidade de imóveis. Um fundo imobiliário, ele contém muito mais do que 2, 3, 4 ou 5 shopping centers em sua carteira. Por isso, você precisa analisar não somente a qualidade do imóvel, mas a quantidade de imóveis, ou seja, a quantidade de shopping centers que fazem parte desse fundo imobiliário. A oitava análise que você precisa fazer são os seus inquilinos. Isso é bem interessante mencionar porque se você está disposto a investir nessa categoria de ativo, procure shopping centers cuja rotatividade seja menor. Quanto menor rotatividade de inquilino, mais provável que esse shopping esteja em uma localização premium. Por último, a questão de contratos, que eu acabei de falar para você, que por mais que eu mencionei, você não deve se preocupar tanto, porque dificilmente aquele shopping terá aquela loja vazia por muito tempo, mas é algo que você deve também observar. Estas informações, elas são fundamentais, porém não são completas para você tomar uma decisão baseada em números sólidos a respeito de shopping center. Há muita coisa que envolve os shopping centers para uma análise mais fundamentalista, como a renda operacional líquida. É quando se paga tudo e todos, e aí o que sobrar é dividido pelo metro quadrado daquele shopping, e aí passa a ter o que chamamos de renda operacional líquida. Quanto aquele shopping está gerando por metro quadrado. Eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Não deixe de curtir, se inscreve no canal, compartilhe com aquela pessoa que, assim como você, que está querendo construir uma renda extra. E claro, se você não se inscreveu nesse canal até agora, se inscreve nesse canal, deixa o teu joinha. Até a próxima.